muito especial, os irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier, seus trabalhadores, seus frequentadores, que têm dado tanta força para o nosso canal, para o nosso site, né? Então hoje estamos aqui para falar um pouquinho desse Evangelho de amor. Eu folheando o Evangelho, procurando, né, a inspiração para fazer esse trabalho de explanação, e abri no capítulo 7, no item 10, e veio aquela frase, né, no finalzinho, como o filho pródigo. Esse capítulo é bem-aventurado os pobres de espírito, né, que vem falando, né? E a gente muitas vezes, quando ouve essa palavra pobre de espírito, faz uma pequena confusão. Mas pobre de espírito não é aquela pessoa que não sabe nada, que é uma pessoa que fala bobagem, não. Pobre de espírito são os humildes, né? E esses que vão estar no reino dos céus, como Jesus colocou, né? Então vejam só a diferença. Então, pobre de espírito é aquela capacidade de ter essa humildade, né? Trabalhar essa humildade, se desfazendo de todo orgulho. Bom, e eu pensei assim, mas por que está me caindo essa frase se não está a parábola na íntegra no Evangelho segundo o Espiritismo? Aí resolvi dar mais uma folhada. Me caiu o capítulo 28, a prece do Pão Nosso, que tem uma frase ali, né, ou no item 3.4, que termina exatamente o filho pródigo. Então eu disse, olha, eu vou fazer esse trabalho, né? Vou começar a fazer esse trabalho, porque é evangélico, é uma parábola linda, é uma parábola que ensina, Jesus ensina através dela um pai misericordioso, um pai amoroso. Ele nos traz, através dessa parábola, o pai para muito perto de nós, né? Porque se a gente for analisar a parábola, né, ali está o nosso Criador. É um exemplo que Jesus está colocando, né, para aquela turba que estava ali ouvindo, né, as suas palavras. Então nós vamos dar uma lida na parábola, né, para depois conversarmos um pouquinho. E disse, Lucas, capítulo 15, itens de 11 a 32. Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai, Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as suas coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante e lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a uns dos cidadãos daquela região que o enviou aos seus campos para apacentar os porcos. Ele desejava saciar com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Alfarrobas, eu já vou explicar, é um tipo de um arbusto pequeno, né, que a pessoa que se alimenta daquilo só estando numa penúria profunda. É o que diz lá na época, né? Então, por isso que os porcos não tinham um valor muito grande naquela época, né? E por isso que eles eram só alimentados por essa planta, né? Por seus frutos que tinham os espinhozinhos. Vamos continuar. Vou repetir aqui, ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava, nem isso, hein? Nem a comida dos porcos. Caindo em si, quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães,
e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei a meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantou-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Outro ato que na época não era costume. Os pais, né, jamais beijariam seus filhos. Isso era uma conduta da mãe naquela época, vejam, né? Mas ele ficou tão feliz, né, meus amados, que ele abraçou aquele filho, aconchegou aquele filho. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: Trazei para fora a principal estola, a roupa, né? E vestiu. Dai um anel para a sua mão e sandálias para os pés. Esse anel é um símbolo de aliança com Deus. É reafirmar a aliança com Deus. É o símbolo desse anel. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o, nos deleitemos comendo. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou a se aproximar da casa, ouviu música e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isto. Ele disse: O teu irmão chegou, o teu pai sacrificou um novilho cevado, porque se recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta, seu pai disse: Eis que te sirvo há anos, há tantos anos. Jamais negligenciei um mandamento teu. E nunca me destes um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Quando chegou este filho que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificastes para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Mas esse irmão não se conformava, né? Porque, afinal de contas, ele estava lá sempre, né? Tratando dos negócios do pai. Mas a gente avaliando a conduta desse irmão, né, meus amados, ele talvez, dentro dele, não conseguiu fazer o que o outro conseguiu. Se desvencilhou das coisas e foi, né? Procurar alguma coisa, alguma vida nova. Claro, se deu mal, né? Mas tentou. E ele, talvez por medo de perder aquela fortuna, por medo de perder, estar ali cuidando do que seria dele no futuro, né? Então, a gente, lendo essa parte desse irmão, parece assim que ele tinha um interesse, né? Por isso que ele tinha essa paciência de estar lá parado, né? Então, é muito interessante a figura desses dois irmãos. Nos reporta o fariseu e o publicano. Se nós formos lá no capítulo 3 da introdução do livro, que é, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, na parte histórica, nós vamos ver bem, né, quem eram os fariseus, quem eram os publicanos. Jesus se sentava à mesa, comia com os publicanos e com os pecadores. E os fariseus eram, né,
ficavam indignados por aquela conduta, né? Como é que um homem que se diz, né, que na cabeça dos fariseus se diz rei, se senta assim, né, com publicanos, porque os publicanos, né, os cobradores, né, não eram bem vistos na época, né? E os fariseus faziam essa comparação. Então a gente trazendo, né, para perto de nós essa característica desses dois irmãos, dá para perceber, né, que o irmão mais novo, que saiu, né, passou trabalho, apesar de ter botado tudo fora, mas ele queria conhecer novos rumos, novas coisas, né? Era jovem, tinha sonhos, né? E ele, naquela condição, sem saber, talvez, né, administrar, porque a gente sabe que uma herança naquela época era assim, era dividido, como fala aqui no começo, e eles ganhavam moedas respectivas ao valor da parte da herança. Então ele gastou tudo, né, indevidamente. Mas, quando ele foi para o fundo do poço, que não tinha nem o que comer, ele lembrou, né, que se ele voltasse para casa, porque os trabalhadores, os servos do pai, eram muito bem tratados. E essa lembrança, né, veio logo à cabeça dele. Né? Ele refletiu, quem sabe eu, pecador, vou procurar, né, meu pai para trabalhar como um servo, como um trabalhador normal, na cabecinha dele. Então foi isso que né, acionou ele para voltar, nessa expectativa de conseguir um trabalho. Então tudo fechou. Quando ele volta, aquele pai amoroso, aquele pai grandioso, o recebe de braços abertos. Não perguntando para o filho nada, porque ele não fez perguntas. Ele simplesmente abraçou. E essa parte que Jesus coloca nessa parábola nos reporta o Criador realmente. Porque a gente sabe que no nosso retorno, ninguém vai nos perguntar. Ninguém vai nos perguntar o porquê que fizemos isso ou aquilo, porquê que erramos, porquê que acertamos. Não. Nós vamos ser amparados pela misericórdia desse Pai amoroso, que envia, né, os filhos que estão mais capacitados para nos receber. Então é linda essa parábola, porque nos traz, né, esse Pai muito para perto de nós. Então Jesus coloca situações fora daquela época, né, que não seria uma conduta que eles traziam, né? Aqueles homens, eram os homens. A gente vai lendo a história toda desse evangelho, até eu estudei o Novo Testamento, né, que o Haroldo traduziu, que é bem fácil de ler, né? Toda essa parte a gente conhece, né? Sabe, até pelas condutas dos seus discípulos na época, o que eles fizeram com Maria de Madalena, né? Sempre a tratavam como se fosse uma prostituta, e no final das contas ela não era. Ela queria acertar a vida dela. E quando ela conheceu o mestre, ela mudou a maneira de amar. Ela viu que o amor do mestre era outro. Que esses ensinamentos estavam sendo introjetados nela. E é tão forte essa caminhada, meus amados, dessas parábolas, que a gente percebe o ensinamento de Jesus, porque ele não bota nada numa parábola. Ele não vai lá e não conclui. Ele deixa aquela parábola no ar para que a gente vá em busca, né, do conhecimento, para a gente reflexionar sobre o assunto e fazer o entendimento, né, do que é que ele está transmitindo para nós. Então é um exercício
que a gente inicia quando a gente busca tanto o Novo Testamento como o Evangelho segundo o Espiritismo, é o exercício da espiritualidade que faz com que a gente faça entendimento dessas passagens. Quando a gente analisa, como este caso aqui, né? Na parábola do filho pródigo, Jesus apresenta a figura desse pai amoroso. Quem é esse pai amoroso? Quem é, né? Misericordioso, afetivo, que está sempre esperando, né? Que nós nos voltemos para ele. Porque esse pai é uma mãe amorosa. É uma mãe dedicada. É uma mãe afetiva. Como aqui o exemplo da parábola do pai dos dois filhos, né? Então a gente fica na esperança assim de buscar Deus, mas a gente não avalia que Deus que nos busca, porque nós somos criados à sua semelhança, o Espírito, né? Então ele está conosco sempre. O Espírito de Deus habita em nós. E é grandioso, meus amados, né? É grandioso a gente estudar essas parábolas, porque vai nos remetendo a entendimentos. E cada vez que a gente estuda uma parábola que vai a fundo ali naquele ensinamento, a gente vai começando a entender o que Jesus está trazendo para nós, né? O que Jesus mostra. Então, nessa parábola dos dois filhos ou do filho pródigo, ele coloca muito bem isso. Ele coloca aquela questão de como ele trouxe o Criador para nós, como um pai amoroso. Como o Pai Nosso, que ele orou, né? O nosso Pai. Então, essa reflexão é muito linda. E aqui a gente sente esse símbolo através desse pai amoroso que não se preocupou com nada. Foi logo buscar meios para trazer mais perto aquele filho, se preocupou com a sua roupa que estava esfarrapada, se preocupou com seus pés que estavam descalços e ainda traz o anel para fazer essa aliança, reafirmando esse contato com o Criador, meus amados. Então, esses símbolos dessa parábola é lindo, porque nos reporta, né, a preocupação desse pai em vesti-lo, tirar o que ele fez naquele momento, tirando aquelas roupas, né, aquelas roupas esfarrapadas que ele trazia, tirou aquele passado, ajudou a limpar aquele passado do rapaz que estava tão forte dentro dele. Então, toda essa parábola, ela traz essa questão. Se cada frase, né, nós formos analisar, vamos ver que coisa bem abençoada, que recado lindo. E exatamente é o contato que a gente faz voltando a Deus. Porque a gente sabe que muitos, para poder voltar a Deus, têm que entrar para o fundo do poço. Para que quando saia, valorize aquilo que Deus deu, a vida. Essa vida que Ele criou com muito amor. Essa vida, meus irmãos, que nos faz cada vez mais fortes. E a coisa mais linda da nossa caminhada é essa doutrina de amor, que nos educa. Ela faz com que a gente se transforme para sermos bons. E o bom espírita é o que faz isso. Procura, né, Deus, procura essa conexão, procura essa intimidade. Então, meus amados, nosso tempo está se esgotando. É com o coração saudoso que eu vou me despedindo, agradecendo ao nosso grupo Francisco Xavier, para que possamos estar firmes, porque as portas deste grupo
está fechada, mas a parte espiritual está aberta. Aqui. Esse é o maior exemplo desse encontro que fizemos seguidamente uns com os outros. Que Deus continue esse Pai amoroso porque Ele é, mas que nós sejamos filhos melhores, cada vez melhores para Ele. Muito obrigada, até a próxima. Que Deus, esse Pai amoroso, continue infinitamente nos abençoando. Que assim seja.